Olá a todos, bem-vindos a esta lua cheia. Esta lua cheia que é também agora um eclipse lunar total, assim, na minha perspectiva, o mais poderoso deste ano. E talvez dos que eu já tenha visto, astrologicamente falando. Ahm, Estive reticente a vir aqui porque não me sinto propriamente muito bem. Ahm, então estou também eu a passar por este eclipse, aqui bastante intenso deste lado. Ele acontece, para vos dar assim os dados certos, ahm, esta lua cheia acontece hoje, dia 8 às exatamente 11h01, hora de Lisboa, hora de Portugal, continental, e acontece com uma configuração no céu que é bastante intensa. Então, só o facto de ser um eclipse, como é óbvio, já traz essa intensidade, sobretudo por ser um eclipse total. Então, significa que nós temos a Lua, a superfície da Lua, a ser totalmente eclipsada pelo Sol, visto estarem exatamente alinhados na mesma latitude. E apesar de não ser aqui observável em Portugal, é observável em várias partes do mundo, mas aqui não é, ainda assim todos nós a sentimos. E sentimos tanto mais quanto mais aspectos em termos astrológicos tivermos nos signos de Escorpião, de Touro, de Aquário e de Leão. Então, para quem conhecer o seu mapa e souber em que áreas de vida estes signos estão a tocar neste momento, com toda a certeza estarão a refletir bastante e a sentir mais intensamente tudo o que se está a passar. E nós estamos a falar de uma lua cheia e, portanto, de o Sol que está a passar pelo signo de Escorpião, e portanto a Lua está no seu signo oposto, que é o signo de Touro. O signo de Touro já foi ativado também na Lua Nova, no eclipse solar do dia 25 de outubro, precisamente porque o Sol se encontrava não só em conjunção com a Lua nessa altura, precisamente por ser Lua Nova, mas também conjunto precisamente ao regente de Touro, que é Vênus. Neste momento eles continuam também muito próximos, portanto esta conjunção ainda se aplica, mas temos ainda também um outro aspecto que é a conjunção entre Mercúrio e o Sol. E do outro lado temos, além das conjunções com os nodos, não é? Com os nodos lunares, que é isso que traduz um eclipse. Do outro lado, então, como estava a dizer, temos então a Lua conjunta ao nodo sul, ao nodo norte, perdão, e a Urano. Então, só pelo facto de tocar Urano, também vai tocar na quadratura que se está ainda a fazer sentir e que esteve mais presente, sobretudo durante o ano de 2021, que foi a quadratura de Saturno-Urano, que já falei aqui várias vezes. Então, esta lua cheia é precisamente das mais intensas do ano, também porque toca, não de forma exata, mas quase, esta quadratura. Então, não só é uma lua cheia com eclipse, que só por si já seria muito intenso, e quando falamos de eclipse, estamos sempre a falar daquilo que o caminho, que é o nosso caminho de alma, não é? Porque tem que ver com as conjunções, com os nodos lunares sul e norte, ou há quem lhe chame também os nodos do destino, portanto, representando o nodo sul associado ao karma, portanto, a tudo que é o nosso passado, a ligação aos nossos ancestrais, e o nodo norte, então, a ligação ao nosso futuro, ao nosso dharma, ao caminho que nós viemos fazer. Então, só por isso já é de facto muito intenso, porque nos traz à superfície ou à luz muitas coisas que nós temos que olhar no nosso passado para podermos caminhar em direção ao futuro. E sobretudo estando no eixo de Touro Escorpião, em que
também o signo de Escorpião é associado a tudo aquilo que está fora do nosso alcance, fora da visibilidade. E fala muito de todos os processos que são ligados a trauma, ligados a tudo o que é inconsciente, a tudo o que são feridas que ficaram armazenadas um, e que se expressam na atualidade através de comportamentos inconscientes da nossa criança interior, no fundo daquela de todas as experiências que nós tivemos nos primeiros anos de vida que não soubemos processar, como é óbvio, porque cognitivamente a criança não tem capacidade de processar todas as situações que lhe acontecem e que, portanto, ficam em memórias escondidas do nosso cérebro, ou pelo menos da mente consciente. E então vão se expressando de forma inconsciente na atualidade, através de comportamentos que podem ser tóxicos, violentos, ou que podem ser simplesmente pouco benéficos para o adulto que somos hoje, não é? Então, só por isso, enfim, por tudo o que está a acontecer também em termos globais, enfim, em termos dos assuntos de Touro, sobretudo, relacionados à sustentabilidade de valores, à sustentabilidade também do sistema económico e do sistema monetário, do acesso aos recursos, aos bens primários, àquilo que é considerado ou não um bem primário. Então, tudo isso é chamado agora acima da mesa, não é? No fundo, nós temos que olhar para tudo aquilo que condicionou estes valores de Touro, temos que olhar para tudo o que condicionou lá atrás a nossa perspectiva sobre isso para podermos criar algo diferente, não é? É o convite de Urano em Touro. O que acontece é que, por norma, com algo que está pouco consciente ou para o qual estamos ainda pouco despertos, o efeito de Urano é sentido como surpresa ou mudanças repentinas ou súbitas. Então, pode ser tanto mais súbito quanto menos despertos nós tivermos. E é aqui que pode causar algum tipo de atrito, não é? Porque estamos a falar de signos fixos. Touro e Escorpião fazem parte dos signos fixos, tal como os signos de Leão e de Aquário, por isso eu mencionar também estes signos no início, e que têm tendência para ser mais avessos à mudança e mais avessos à transformação, embora o Escorpião procure esse convite. De qualquer das formas, pode ser também muito obsessivo em determinadas opiniões ou em determinadas perspectivas. Então, o convite aqui é precisamente para fazermos essa mudança. Então, isso pode ser mais difícil ou sentido como mais desafiante quanto mais ou quanto menos despertos nós estivermos. E é aqui que, de facto, as coisas têm tendência para se tornar difíceis ou pesadas ou mais duras, não é? Então, o caminho aqui é sempre para olhar, na minha perspectiva, para aquilo que. Para a perspectiva mais elevada destes dois signos, né? Tanto do signo de Escorpião quanto do signo de Touro, que é trazer a elevação para qual é que é a nossa real intenção, conectar de forma mais consciente com aquilo que nos traz amor, com aquilo que nos traz alegria, com aquilo que nos traz mais plenitude e e nos coloca mais em sintonia com a natureza à nossa volta, com as pessoas à nossa volta, porque no fim das contas é só isso que conta. Não há, não há nada mais importante que possamos levar desta vida, senão tudo aquilo que sentimos e tudo aquilo que vivemos, todas as experiências que passamos.
E essas memórias são apenas nossas, não são de bens materiais, não são de. hum, sim, não são de coisas que se acumulem, não são de riqueza, são sim da riqueza de experiências, são sim da riqueza hum, de relações, de emoções, de vivências que fomos cultivando. Então é disto que se trata. É claro que não podemos ignorar que vivemos sim nesta dimensão, nesta terceira dimensão, que é feita um, de matéria e que nós precisamos de um teto, que todos precisamos de bens essenciais. E neste momento, e ainda ontem falava nisso, o que são hoje bens essenciais e o que eram bens essenciais há décadas ou centenas de anos atrás. Um, e o que é de facto importante, não é? Portanto, há muita coisa que hoje em dia, para uma determinada classe, é um bem essencial, uma determinada classe social, pode ser um bem essencial, e que para outras não é. Ainda assim, há de facto coisas que hoje em dia já são consideradas, embora sejam bens essenciais e que deveriam estar ao acesso de todos, estão a ser cada vez mais tornados bens de luxo, não é? Estamos a ver, sobretudo relativamente aos recursos naturais, essa possibilidade de escassez, precisamente porque não houve uma gestão eficiente e consciente desse tipo de recursos. Então, em breve, pode acontecer que e já está a acontecer, que esses recursos passam a ser um bem de luxo. Então, de que forma é que nós queremos que isso aconteça ou não? Ou de que forma é que nós queremos lidar com isso e qual é que pode ser o nosso papel individual nessa transformação? E é aqui que começa a transformação um, intencional que está relacionada também com as mudanças associadas a Urano. E estas são de forma consciente, não é? Portanto, se eu estiver alinhada com aquilo que é o convite astral, energético, o que lhe quisermos chamar, mas se eu estiver alinhada com este convite de voltar a um maior respeito pelas pessoas à minha volta e pelos recursos à minha volta, naturais, e em buscar essa maior proximidade e observando isso em mim e, portanto, também cultivando isso na relação comigo, na forma como eu me escolho alimentar, em termos de alimentação, não é? De alimentos, mas também em termos de emoções, em termos de pensamentos. Tudo isso vai fazer com que eu esteja mais ou menos alinhada com esta transformação, com esta mudança que Urano nos convida a fazer. Então pode ser tanto ou mais difícil, ou tanto ou mais pesado, ou tanto ou mais desafiante. Não quer dizer que não seja vivido de forma intensa, será sempre. Uma lua cheia traz essa intensidade e, sobretudo no signo de Escorpião, as emoções são extremadas. Então é normal que esta intensidade se manifeste na nossa linguagem, sobretudo, e nas nossas relações mais próximas, precisamente por haver aqui esta conjunção entre o Sol, Mercúrio e Vênus. Então, muita atenção àquilo que podem ser temas antigos que voltam a surgir apenas e que podem trazer a raiva e que podem trazer muita, muita reatividade baseada em coisas, em emoções que vêm de trás, não é? Que não são de agora, ou que não são sequer ainda, que nos parecem até a nós totalmente desproporcionais e irracionais, mas que na verdade têm uma razão de ser se nós investigarmos o nosso passado, não é? E se nós olharmos para essa criança
enfim, que passou por coisas que nós já nem nos lembramos. Então, olhar para todos estes temas para poder perceber que talvez neste momento eu não esteja a agir enquanto uma adulta totalmente racional e consciente dos meus temas e esteja única e exclusivamente a agir a partir desta criança que ainda está a reclamar por um outro tipo de tratamento ou de acolhimento que não teve nessa altura, né? E pode ser só isso. Então, o facto de nós agora também podermos acolher isso e fazermos as pazes também com aquilo que nos aconteceu pode nos ajudar a ser também melhores pessoas agora na vida adulta. Então, tudo isso e trazer-nos aqui à responsabilização e ao nosso poder pessoal pode de facto ajudar bastante nesta lua cheia. E este, para mim, existem aqui outros temas nesta lua cheia a acontecer. Eu não vou esmiuçar sobre eles, porque este, para mim, é de facto o mais importante e o mais intenso. É a necessidade de trazer esta consciência. Pode haver aqui uma sensação também de. Aliás, pode haver até. Enfim, uma tendência aqui a sonhos mais intensos, porque temos Júpiter de volta a peixes. Então pode de facto haver aqui uma tendência mais fantasiosa ou mais sonhadora, pelo menos, que se pode de facto manifestar nos sonhos e que também pode trazer uma maior esperança e um maior otimismo, e isso é positivo, não é? Trazer esse otimismo desde que não nos retire ou não nos coloque num plano apenas de fantasia, né? De que nos retire o tal poder e a responsabilidade de atuar aqui neste plano que é onde nós estamos, aqui na realidade da Terra. Nenhuma mudança acontece, nenhuma transformação acontece apenas no plano espiritual ou no plano energético. Ela tem que acontecer aqui também. Todos os nossos corpos têm que estar alinhados. Então é essa tradução que tem que ser feita. E é esse o convite, na minha perspectiva, desta lua cheia, que é bastante intenso e que ao mesmo tempo tem um potencial libertador como, como nenhum outro, na minha perspectiva. Então acredito que depois deste período aqui, destes eclipses, que muita coisa vai mudar de forma radical, não só na vida individual de cada um, mas também na vida, enfim, do planeta, do mundo, não é? Em termos sociais. Podemos com toda a certeza observar isso a acontecer, quer do ponto de vista mais agressivo e mais violento, quer do ponto de vista mais lá está, mais libertador e portanto mais criador de novas oportunidades. Temos sempre os dois lados da moeda a acontecer e é isso que faz parte, é disso que se faz também esta realidade. E é disso também que trata o signo de Escorpião. Né? Então é desta capacidade de encarar todos os processos que são sombrios ou luminosos ao mesmo tempo, que são paradoxais. Não é? Este paradoxo do bom e do mau e da sombra e da luz conviverem exatamente no mesmo plano e exatamente no mesmo momento. Então é disso que também nós somos feitos e é esse o processo também de aceitação que somos convidados a fazer, na minha perspectiva. Claro que, para que percebam exatamente o que é que pode estar a acontecer na vida individual de cada um, é preciso analisar o mapa. Para quem já tiver maior consciência sobre, ou maior conhecimento, não é consciência, mas maior conhecimento sobre o seu mapa, então já pode ir procurar aqui por alguns ângulos, nomeadamente eu diria para procurar nos signos de Escorpião, quem tenha planetas, sobretudo pessoais, no eixo de Escorpião, Touro ou no eixo de Leão, Aquário,
entre os graus 13 e 20 de cada signo, com toda a certeza haverá algum tipo de ativação que esteja a ser feita. Então é isso que vos convido a fazer. Se precisarem de ajuda com isso, como é óbvio, estou deste lado também para ajudar. Para já, desejo-vos uma. Desejo-vos, sobretudo, muita compaixão convosco. E muito carinho sobre estes processos, porque eles podem ser intensos, mas são fulcrais na vida de qualquer um de nós, em termos evolutivos. Então, entendê-los dessa forma dá-nos também a oportunidade de olhá-los com outra perspectiva e de passarmos por eles, como é óbvio, com uma perspectiva totalmente diferente. Então, que consigam olhar-se também dessa forma e que peçam ajuda caso não estejam a conseguir lidar com toda a intensidade que esteja a surgir, porque também não é suposto passarmos por tudo isso sozinhos. Então, muita coragem. Coragem também para pedirem ajuda se for se sentirem essa necessidade. Também é um ato de coragem pedir ajuda. Então, até já.